Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Aline Bilé, vocês já me conhecem da disciplina de redação, mas aqui estamos para a nossa segunda aula de projeto de vida, essa disciplina, né, que faz parte aí do itinerário de vocês e que nada mais é do que realmente a construção de um projeto, tá? Algo que vai nortear aí decisões, metas, aspirações da vida de vocês. Então, nós vamos hoje dar sequência ao guia prático para a construção de um projeto de vida, tá? Então, na primeira aula, nós vimos isso daqui, ó, o passo um, o que é um projeto de vida, tá? E hoje nós vamos entender o passo 2, que é por que construir um projeto de vida. Para que isso, né? E aí o passo 3 vai ficar para a próxima aula. Então, vamos lá. Então, nesse passo 2, nós vamos entender o que eu quero para o meu futuro. No passo um foi mais uma coisa, uma autorreflexão, né? Sobre quem sou eu, ou melhor, quem são vocês, o que vocês querem para a vida de vocês. O que nós vamos falar agora é sobre isso, sobre o que você quer para a sua vida, para o seu futuro. E depois nós vamos entender como chegar lá, tá? Então, olha essa imagem aqui, essa seta, né? Para seguir em frente. Então, você precisa ter um caminho, né? Você precisa saber para onde você vai. Então, eu já disse para vocês, né? Quem não sabe aonde quer chegar, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E não é isso que nós queremos para as nossas vidas, não é isso que eu quero para vocês. Quero que vocês saibam exatamente onde vocês querem chegar, para que vocês tracem todo um caminho até lá, né? E saibam como fazer para chegar lá. Desde criança, temos vários sonhos e planos para o nosso futuro. Muitas vezes também temos dúvidas e questionamentos como: qual a carreira que quero seguir? O que eu quero ser? Onde quero chegar? Como irei concretizar meus sonhos? Entre outras perguntas que surgem inevitavelmente em nossa vida. Agora é hora de pensar de maneira mais concreta nestas questões e definir quais são hoje seus sonhos, desejos para o futuro e como você deve se planejar para alcançar seus ideais. Ter um objetivo de vida, saber onde queremos chegar, é o que nos motiva a lutar e superar as dificuldades e desafios que surgirão em nosso caminho. Nossos objetivos e nossos sonhos serão os alvos a serem atingidos por. Bom, então, como a gente estava falando de sonho, né? Quando nós somos crianças, isso já faz um bom tempo para mim, mas faz menos tempo para vocês. Quando nós somos crianças, nós sempre temos sonhos, sempre temos algumas coisas com as quais nós já nos identificamos, né? Coisas que nos agradam, coisas que gostamos de fazer. E isso norteia um pouco os nossos desejos para o futuro. Então vamos lembrar lá do que você queria na sua infância? Quando você era criança, certamente já tinha muitos desejos e sonhos para seu futuro. Escreva abaixo estes sonhos de infância. Será que eles ainda existem dentro de você? É claro que nós mudamos muito ao longo do tempo, né? Inclusive a gente continua mudando. Não é porque eu sei o que eu quero para mim hoje que vai ser para sempre assim, pode ser que eu queira mudar também. E isso já aconteceu comigo, depois eu vou contar para vocês. Mas os sonhos de infância, eles costumam ser muito fortes e persistentes. E talvez alguns desses sonhos ainda estejam dentro de você. Então pensa aí no que você já pensou em ser, em fazer, em conseguir, em conquistar quando você era criança. E vai anotar isso daí no seu caderno, vai colocar lá meus sonhos de infância. E vai vai listar os seus sonhos de infância. Eu vou disponibilizar esses slides em PDF, como eu fiz na primeira aula, e se você preferir, você pode imprimir essa página, né, e escrever aqui diretamente nessa página, depois de repente colar no seu caderno, colocar na sua pasta, como eu já disse na primeira aula, eu preciso que vocês mantenham um caderno para a nossa disciplina, tá? Ou um caderno, ou pelo menos uma pastinha, algum lugar onde você vai concentrar os nossos exercícios e as nossas atividades, ok? É claro que falar de sonhos e falar de futuro é inevitável a gente falar de profissão, de carreira, né? Vocês estão aí no ensino médio e com certeza já estão pensando nessas questões aí para o seu futuro. Então aqui, né, nós temos várias profissões, várias carreiras aqui, cursos técnicos, ensino superior, educação à distância, carreiras militares. Então nós temos muitas coisas para pensar, né? Engenharia, marketing. Com certeza você já pensou em algumas dessas coisas para a sua vida. Escolher a profissão que queremos seguir é quase uma missão impossível.
São tantas possibilidades que ficamos certas vezes confusos e sem saber o que fazer. Ficamos ansiosos com medo de fazer a escolha errada. Às vezes, seguimos as orientações das pessoas e não o nosso real desejo. São tantas variáveis envolvidas neste processo que é tão dinâmico e tão decisivo em nossa vida. Decidir a carreira que iremos seguir não é fácil, mas isso será necessário mais cedo ou mais tarde. Assim, para tomarmos uma decisão acertada, satisfatória, é preciso que nós nos conheçamos bem. E foi o que fizemos na parte 1 deste roteiro. Então, na primeira aula, o objetivo da aula era que vocês se conhecessem, identificassem seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus gostos, né? E assim fosse fazendo uma peneira para chegarmos até aqui. Após isso, obter informações que nos auxiliem nesta escolha será fundamental e embasará de maneira mais concreta esse processo. Então, mãos à obra. Gente, eu quero só reforçar isso aqui, ó. Ficamos ansiosos com medo de fazer a escolha errada. Primeira coisa que vocês vão aprender nessa aula, gente. Primeiríssima coisa. Não tenha medo de escolher. E não tenha medo de mudar de ideia depois. Essa pressão, né? Essa ideia de que a escolha que vocês vão fazer é definitiva e que é algo que vocês não vão mais poder mudar, ou a ideia de que mudar isso depois vai ser algo muito ruim, muito prejudicial à sua vida, você tem que tirar isso da sua cabeça, tá? Porque nem uma coisa nem outra. Você precisa ter um norte para a sua vida, para que você trace o seu caminho até lá e percorra esse caminho para chegar até o seu objetivo da melhor forma possível, certo? Para ser um caminho eficiente. Mas se você, no meio do caminho, mudar de ideia, você faz um novo projeto, você traça novas metas e você vai atrás do seu objetivo de novo, né? A nossa vida não tem que ser algo engessado, que você não vai poder mudar nunca. E também, se você tiver que mudar, isso não tem que ser um bicho de 7 cabeças, isso não tem que ser algo, motivo para você se sentir fracassado, de jeito nenhum. Porque você vai traçar o seu objetivo, o seu futuro hoje, com a cabeça que você tem hoje, e considerando as variáveis que você conhece hoje, tá? A forma que você é, quem você acha que você quer ser. Mas se depois você mudar de ideia, tá tudo bem. Não precisa se sentir frustrado por causa disso, tá bom? Então, como eu disse para vocês que isso já tinha acontecido comigo, acho que é uma boa hora para eu dividir isso com vocês. Não é que eu vou contar a história da minha vida, não, tá? Mas vou ser bem sucinta. Inclusive, para alguns alunos eu já até contei isso. Eu sou formada em História, essa foi a minha primeira formação. Quando eu fiz vestibular em 2007, né, que eu estava no meu 3º ano do ensino médio, eu fiz vestibular para várias coisas, eu estava muito em dúvida, tinha na minha cabeça essa ansiedade e esse medo de fazer a escolha errada, e eu não conseguia me decidir, então eu fiz vestibular para Engenharia Elétrica, para Ciências Políticas, para História, tá? Eu passei em todos os vestibulares que eu fiz na época, todas as universidades federais, institutos federais, enfim. E fiquei com aquela dúvida na minha cabeça. Mas, no fundo, eu sabia que eu queria ser professora. Eu estava lutando contra isso, baseado nessa segunda parte aqui, ó. Às vezes seguimos as orientações das pessoas e não nosso real desejo. Então, eu lutava contra a minha vontade, o meu sonho de infância de ser professora, né? Com medo da remuneração, que é outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco, com medo de não ser a escolha certa, pelo que as outras pessoas falavam para mim, você vai fazer isso, você é louca, você quer ser professora, como assim, que loucura, ai, vai fazer outra coisa, ai, você é tão inteligente, tem certeza que você vai fazer isso, poxa, você tem notas boas, você poderia fazer medicina, enfim. Eu ouvia muito essas coisas, dava muito ouvido às pessoas, né, e até a família que achava que ser professor era uma coisa muito complicada, difícil, mal remunerado, e desvalorizado, enfim. E eu ficava com aquilo na minha cabeça. Mas quando eu tive que me decidir, eu pensei por mim mesma. E eu decidi que eu ia fazer história porque eu queria ser professora. Mas aí entra a segunda parte, né? Que é a escolha da disciplina. Eu amava história na escola. Era apaixonada, muito influenciada pelos professores de história que eu tive. Então eu os admirava e eu queria ser como eles. E eu achava que história era maravilhoso. História era um conhecimento que abria a tua mente e tal. Então eu fui para esse curso, né? E como eu não conseguia decidir nem a faculdade que eu queria fazer, eu fui ao mesmo tempo para a UF e a UFRJ. Sim, para fazer o mesmo curso. Eu fazia história em tempo integral na UFRJ, que era manhã tarde,
E à noite eu ia para a UF para fazer as mesmas disciplinas de história. Sim, foi loucura. E eu fiz essa loucura por 2 semestres. Um ano, na verdade 3. Um ano e meio nessa loucura. E quando eu já tinha 3 semestres cursando história, de manhã, de tarde, de noite, eu me decidi que não era aquilo que eu queria para mim, que eu gostaria muito mesmo era de fazer letras. Olha que doideira. E aí eu fui em 2010, na verdade, foi em 2009 a prova, né? Eu fiz de novo o Enem, tá? E aí eu passei para a UF em letras. E aí continuei fazendo história na UFRJ e letras na UF e fui fazendo os 2 cursos ao mesmo tempo, achando, na verdade, me agarrando à ideia de que eu tinha começado a fazer história, eu tinha que terminar, mas eu já estava totalmente apaixonada pela letras. Eu realmente me encontrei no curso de letras, me apaixonei pela língua portuguesa e por outras coisas que eu estudei na. Então, se hoje você toma uma decisão de cursar história, por exemplo, e depois você não gostar do curso, tá tudo bem, você tem o direito de mudar de opinião e você tem o direito de buscar aquilo que você realmente quer. Então, não tenha medo de fazer a escolha errada, ok? E também não tome essa decisão com base no que os outros dizem sobre aquela profissão. É mesmo porque, gente, quem faz a nossa profissão somos nós mesmos, tá? Existem bons e maus profissionais, existem profissionais de sucesso e de fracasso em todas as áreas, certo? Então, existem profissionais bem e mal remunerados em todas as áreas, não é só no, na minha área, né? Não é só na minha profissão que existem profissionais desvalorizados. E existem profissionais valorizados em todas as áreas, contanto que a pessoa seja muito boa naquilo que ela faz. E principalmente se ela faz aquilo com prazer. Muda tudo, faz toda a diferença. Então eu quero que vocês pensem muito nisso, ok? Bom, você e sua escolha profissional. Nossa, texto, 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 texto. Vou resumir, tá? O que está escrito aqui. Mas depois, se você quiser ler tudo na íntegra, você pode muito bem parar, né? Pausa a aula e ler tudo. Sua escolha profissional não é definitiva, nós estávamos falando sobre isso agora mesmo, né? Então a gente precisa compreender isso, que você tem sonhos, vontades e desejos que podem mudar com o tempo e tá tudo bem, vocês estão crescendo, vocês estão mudando, vocês vão conhecer pessoas novas, vocês vão ter acesso a outras informações que você não tem hoje e tá tudo bem se você precisar mudar, contanto que você escolha aquilo que te faz feliz, certo? Não fique também muito tempo numa coisa que te faz infeliz, apegado àquela escolha que você fez no passado. Não se apeguem aí, ok? Não tenha medo de errar na escolha, acabamos de falar sobre isso também. Errar é humano, tá tudo bem. A gente faz uma escolha bem definida, analisada, e é a escolha certa naquele momento. E a chance dela estar realmente certa é muito grande, principalmente quando você analisa bem todas as variáveis e toma uma decisão consciente, e não por impulso, e não pela cabeça dos outros, né? Como a gente está falando aqui. Então você não precisa ter medo de errar. Você vai fazer a sua escolha hoje. Se depois você achar que não é isso para sua vida, tá tudo bem. Não tenha medo do desemprego. Nossa, isso é real. Muita gente acha que vai virar, todo respeito, né, a quem é algum amigo, parente que é Uber, não tem nada de errado em ser Uber, mas hoje tem muito isso, né? Ah, vai ser Uber, ou seja, vai ter um diploma universitário. Quantos Ubers a gente conhece que tem diplomado em direito, em engenharia? Calma, não tenha medo do desemprego, não tenha medo do fracasso. Faz a sua parte, seja um bom profissional, seja bom na tua área de atuação, que com certeza vai dar tudo certo. Eu também tinha muito medo, porque muitos professores terminam a faculdade e não conseguem emprego de cara. Porque muitos professores se formam todo semestre nas faculdades de licenciatura pelo país e alguns não conseguem passar em concurso, não conseguem uma oportunidade numa escola particular. Mas quando eu me formei, eu lembro como se fosse hoje, eu estava escolhendo a sandália da minha formatura de letras, que foi praticamente junto com a de história, tá, gente? Eu acho até que eu usei a mesma sandália nas 2 formaturas, se não me falha a memória. Enfim, eu estava numa loja, dentro de uma loja, experimentando sandália para festa de formatura, quando eu recebi uma ligação de uma escola particular onde eu já havia estudado. E eles sabiam que eu estava me formando, me deram os parabéns e já me chamaram para uma entrevista de emprego. Então, antes mesmo da festa da formatura, eu já estava empregada. E eu disse isso no meu discurso de formatura, porque eu fui a oradora da turma de letras da UF naquele ano.
Isso foi em maio de 2015, tá? Então, dias antes da formatura, eu já estava empregada. Então, não tenha medo, tá? E se você também terminar a faculdade e estiver desempregado, você vai correr atrás do seu emprego. Fique calmo. Não tenha medo de não ser capaz. Isso também é muito importante. Porque às vezes a gente deixa de escolher uma profissão porque a gente acha que não tem capacidade para exercer aquilo, de que não vai ser bom naquilo e de que aquilo não é para você, meu bem. Se você gosta, isso é para você. E você tem toda a capacidade do mundo, porque ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu sabendo ser médico, ninguém nasceu sabendo ensinar, ninguém nasceu sabendo calcular. A gente aprende tudo. E é para isso que existem os cursos universitários, profissionalizantes, capacitantes, que são cursos que vão justamente te ensinar a exercer aquela profissão. E outra coisa, né? Você já deve ter ouvido isso. A gente só aprende realmente na prática. Nenhum recém-formado vai se formar sabendo exatamente tudo sobre a sua profissão. Não vai. A experiência é o que ensina mais. Então, nenhum professor se forma já sabendo tudo sobre como é ser professor. Não sabe. A gente vai aprender na sala de aula, com os nossos alunos, no dia a dia, no chão da escola. É assim que a gente aprende, é assim que todo profissional vai aprender. Né? O médico ele vai ter um período de residência, ele vai para o hospital, ele vai aprender a ser médico na prática. Quando ele estiver lá na emergência, vendo as pessoas chegando ensanguentadas, passando mal, e ele está ali, vai ter que tomar decisões e receitar remédios e fazer exames, enfim. Ninguém vai se formar sabendo tudo sobre a sua profissão. Tenha calma que você vai aprender. Ainda mais se for algo que você gosta, você vai aprender com mais facilidade e mais prazer. E também a gente sempre vai ter cursos que a gente vai fazer depois da faculdade, ou até mesmo durante a faculdade, disciplinas eletivas, coisas que a gente vai aprendendo aqui e ali, dicas que a gente vai recebendo de outros profissionais. Então é isso. Ninguém é incapaz de exercer qualquer profissão, tá? Você é capaz? Sim. E finalmente, mas não menos importante, a escolha é sua. Sua, só sua, não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do seu melhor amigo, não é do seu namorado, namorada, é sua. Sua. Você tem que decidir por si mesmo, tá? Então, o importante é você buscar informações e orientações com as pessoas à sua volta, mas sempre tendo em mente que a escolha é sua, porque é a sua vida que está em jogo. Escolha profissional. Então, de que forma você vai obter aquelas informações? De que forma você vai se informar, né? E saber mais, se inteirar mais sobre a profissão que você está pensando aí em ter para o seu futuro? Primeira coisa, gente, pesquise. Eu acredito que vocês já tenham feito isso, né? Mas se não fez, pode começar a fazer. Pesquise, a informação facilita a escolha. Quanto mais você souber sobre a profissão, melhor. Vai pesquisar o que o profissional da área faz, quais são as áreas de atuação, né? Quem é que você conhece que exerce aquela profissão, que você poderia fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, quem sabe passar. Gente, foi a minha cachorra, tá? Eu juro. Pipoca! Ela está nesse momento comendo a minha almofada. Vou ignorar. Enfim, pessoas próximas de você que poderiam te orientar e te ajudar a conhecer mais sobre essa profissão. 2. Aproxime-se. Você já tem alguma ideia do curso do seu interesse? Que tal conhecer as matérias que você irá estudar? Sim, sim. Nos sites mesmo das universidades, das escolas técnicas, você tem acesso às grades curriculares dos cursos. E se você conhece alguém que está fazendo esse curso, você também pode pedir essa pessoa para te enviar. E aí você vai conhecer as matérias. E você poderá se surpreender com o que você vai estudar. Eu, por exemplo, quando entrei na faculdade de letras, não poderia imaginar que ia estudar praticamente é uma disciplina, né, que se chama neurolinguística, que eu não fazia ideia que existia. E é uma parte muito mais biológica mesmo da linguagem. É muito interessante, por sinal, eu adorei. E foi uma grande surpresa na faculdade, né? Então, você pode conhecer a grade curricular do seu curso e dar uma olhada se as disciplinas realmente têm a ver com aquilo que você está pensando sobre o curso. 3. Converse. Se você puder bater um papo com um profissional da área de seu interesse, ótimo, né? E se puder observar o trabalho, melhor ainda.
Então, se você conhece alguém e tem essa liberdade, essa proximidade para acompanhar essa pessoa no seu trabalho por um dia ou por algumas horas, seria perfeito, né? Então, se você conhece alguém, pode ver a possibilidade disso daí. Sem contar que universidades públicas, elas são públicas. Exatamente, significa que vocês podem entrar. E se vocês disserem que tem interesse no curso, gostaria de saber, gostaria de ver como é o dia a dia dos estudantes, você pode fazer isso, com certeza. 4. Pergunte. Ao entrar em contato com o profissional ou com os professores que trabalham na área desejada, pergunte sobre dificuldades, características e condições da profissão que você pensa seguir. Às vezes, nossa escolha é feita descartando aquilo que nos interessa. Opa, já falamos sobre isso antes, né? Nós já falamos na primeira aula que é importante a gente saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta, tá? E nesse ponto, profissão é quase igual a relacionamento amoroso. Não se trata de escolher a profissão perfeita ou a pessoa perfeita, porque toda profissão e toda pessoa vai ter defeitos e vai ter coisas que você não vai gostar. Trata-se de você escolher a profissão ou a pessoa cujos defeitos ou cujas partes ruins você é capaz de suportar. Pensa nisso. Então, a profissão legal, né, a profissão perfeita para você, ela não vai ser perfeita em tudo. Obviamente, eu não gosto de tudo na minha profissão. Eu amo ser professora, mas eu odeio, por exemplo, preencher diário. É algo que faz parte da minha profissão, é algo que eu tenho que fazer. Eu odeio, paciência. Mas eu consigo suportar isso. É algo com que eu consigo lidar com isso, entendeu? Eu não acho que seja algo também tão odioso assim. É chato, não gosto de fazer, mas eu consigo. Agora você tem que pensar, né? Igual uma pessoa, igual um relacionamento amoroso. Meu marido não é perfeito em tudo, tem coisas nele que eu também não gosto, mas são defeitos com os quais eu consigo lidar. Eu consigo sobreviver a eles. E você vai ter que se fazer essa pergunta sobre a sua profissão, né? Essa profissão aqui, poxa, tem isso aqui que eu não suporto. Nossa, uma coisa que eu não... Por exemplo, por que eu descartei engenharia elétrica? Eu passei para engenharia elétrica no IFE, no Instituto Federal Fluminense. Por que eu descartei? Porque vai ter cálculo. E eu não suporto isso, não quero calcular nada. Não quero me envolver com matemática. Se eu não suporto isso, porque eu vou escolher uma profissão em que isso vai ser fundamental, ou que eu vou ter que estudar isso por muito tempo, sabe? Então eu descartei. E é isso que vocês vão fazer também. Vocês vão descartar coisas com as quais vocês não sejam capazes de lidar por muito tempo. Lembrando que a profissão é algo que você provavelmente vai fazer por muito tempo na sua vida, até se aposentar, talvez. E será que você vai ser capaz de fazer aquilo, suportar fazer aquilo por tantos anos? Pensa nisso. E 5, aprofunde-se. Quando você já tiver alguma ideia sobre as áreas profissionais do seu interesse, procure conhecer com maior profundidade as tendências do mercado. Opa! E é aqui que vai entrar a parte salarial. Mas vocês repararam que nós temos 1, 2, 3, 4 passos antes de pensar nisso? Então, gente, pensar na remuneração, é claro, pensar nas tendências do mercado. Qual o salário médio da profissão que você escolheu? Isso aqui é muito importante até para evitar frustrações, né? Quando eu digo que eu estou satisfeita com o que eu ganho hoje, é porque, na verdade, hoje eu já superei a expectativa salarial que eu tinha. Pipoca! A pretensão salarial que eu tinha, né? Quando eu escolhi ser professora, tá? E isso pode acontecer, não só com a minha profissão. Às vezes vocês vão se surpreender, mas você precisa saber e se preparar, ter uma ideia do salário médio, ou pelo menos do salário inicial naquela sua profissão. Eu já comecei sabendo que o meu salário inicial não ia ser muito bom. Ok? É algo que dá para melhorar? Sim. É isso que você tem que pensar, né? Mas você tem que estar preparado. O início é difícil para todo mundo. Que perspectiva de crescimento na carreira você pode encontrar? Isso é muito importante também. Porque tem carreiras que vão te proporcionar um crescimento mais rápido ou gradual, lento, gradual, mas que no futuro você vai ganhar muito mais ou vai ter muito mais responsabilidade. Tem que pensar sobre tudo isso, né? Por exemplo, na carreira de professor, qual é a perspectiva de crescimento dentro da minha carreira? O professor vai ser sempre professor? Olha, na maioria das vezes sim, mas a gente pode trabalhar em outras áreas dentro da educação, né? Vocês têm aí o exemplo do professor Tafarel, que hoje é coordenador, né? Aí da escola. Enfim, você tem sim coisas que você pode subir,
Mas na carreira do professor, isso não é exatamente uma subida, né? É quase que uma mudança de profissão dentro da área da educação. A verdade é que o professor, ele é professor, mas existem níveis na carreira, né? Principalmente se você for um professor concursado, um professor é, municipal, estadual, federal, você tem planos de carreira, você tem subida de níveis dentro dessa carreira, tá? Professores universitários também tem níveis ali, e isso faz uma diferença imensa no salário também, tá? Mas enfim, qual é a perspectiva de crescimento na carreira que você está escolhendo, que você está pensando em escolher? A área está em expansão? Existem carreiras que são muito promissoras, né? Então, é importante a gente pensar nisso também. Então, buscar informações é sempre um passo muito importante, né? Não sei qual curso escolho, não gosto de nada em especial, eu gosto de tudo. Pode? Não. Ninguém gosta de tudo, tira isso da sua cabeça. Sempre tem uma coisa que você gosta mais, uma coisa que você gosta menos, uma coisa que você odeia. Sempre tem, tá? Ah, não gosto de nada especial, nada me agrada. Mimimi. Claro que tem. Que é isso? Todo mundo tem aquilo que faz o coraçãozinho bater mais forte. Ah, você pode dizer que não, mas tem sim. Pensa com cuidado. Vai eliminando aquilo que você não gosta. O que sobrar, obviamente, é aquilo que você gosta mais. Escolha profissional. 10 coisas para você levar em conta. 1. Opinião dos pais e amigos. Conselhos são bem-vindos, é claro, mas não tome decisões a partir dos palpites dos outros. Vai ser importante, mas não pode ser definitivo. Você não pode definir a sua carreira, a sua escolha profissional com base no que os seus pais e seus amigos disseram. Faça a sua pesquisa, vá a fundo, pesquise bastante sobre aquilo que você está pensando e não deixe que a sua decisão seja tomada por outra pessoa. A decisão é sua. 2. Bons salários. Apostar numa carreira só porque ela dá dinheiro é arriscado. Uma profissão que paga bem hoje pode ser uma roubada no futuro. Sim, as coisas podem mudar. É claro que há profissões que a gente vai ver que são bem remuneradas, mas como eu disse para vocês, né? O início é difícil para todo mundo, ou para quase todo mundo, se você já não tiver aí, né? Uma empresa do pai, da mãe, do avô, enfim. O início é difícil para todo mundo. 2, você tem que se preocupar em ser um bom profissional. Eu disse para vocês, hoje eu já superei a expectativa salarial que eu tinha para minha carreira. E eu tenho possibilidade de aumentar ainda mais essa renda. Então, você tem que pensar que se você é um bom profissional, você vai ter mais oportunidades. E você vai ser valorizado sim. Pensa nisso, tá? Então, tomar uma decisão só com base em ganhar bem, não significa que você vai ganhar bem. Vi de pessoas que têm diplomas de direito, que é uma profissão que todo mundo costuma ver como, né, uma profissão com boa remuneração. Na verdade, direito não é a profissão, né, gente? É a formação. Mas, enfim, a área de advocacia, juízes e tal. Você tem que pensar quantos chegam lá, quantos se tornam juízes também, né? Ah, jogador de futebol ganha muito bem. O Neymar ganha muito bem, com certeza. Piquet ganha muito bem. Mas você vai ser um Neymar, vai ser um Piquet? Você tem que pensar que há muitos outros jogadores de futebol que estão ganhando pouco por aí também. Então, só o bom salário não tem que ser a única coisa que vai determinar a sua escolha. Assim como profissões, como eu falei, né, que tem fama de ganharem pouco, você, como um bom profissional na área, pode superar as expectativas. Desempenho escolar. Gostar de uma matéria escolar é um bom sinal, mas também pode ser uma armadilha. As profissões são mais complexas que as matérias do colégio. Eu passei por isso daqui. Eu gostava muito de história e eu achei que eu ia me dar super bem só porque eu era muito boa em história. E quando eu cheguei na faculdade, eu descobri que eu não sabia nada de história e que o pouco que eu sabia era totalmente questionável, manipulado e tudo aquilo foi desconstruído, enfim. Pensa. Gente, pipoca tá demais hoje. Eu não posso gravar com ela aqui, não. Vou me lembrar disso na próxima vez. Bom, então, é claro que é um bom sinal. Você vai, sim, levar isso em consideração. Se você gosta muito de biologia, poxa, isso é um sinal de que você vai, talvez, se identificar com áreas da saúde, né, com biológicas. Poxa, se você gosta muito de matemática, isso é um sinal de que você vai se identificar com carreiras que tenham a ver com a área de exatas. Se você gosta muito de letras, né, de língua portuguesa, isso pode ser um sinal de que você vai gostar da faculdade de letras. Então, são coisas que você vai levar em consideração, sim, mas que sozinhas também não podem ser determinantes. E
a dica que eu dei anteriormente, você conhecer a fundo, pesquisar mesmo, ir atrás de mais informações sobre o curso que você está pensando em fazer, pode te ajudar a ver se realmente gostar daquela matéria é um sinal para aquela profissão ou não. Outra coisa que vocês têm que levar em consideração é que muitas vezes a gente gosta ou desgosta de uma matéria pelo professor, né? Espero que vocês gostem de projetos de vida. Não, mas falando sério agora, muitas vezes a pessoa, ela influencia mais do que a disciplina. E é por isso também que isso pode ser uma armadilha. Então, eu amava história porque eu me impressionava muito com os meus professores de história, porque eles eram muito apaixonados pela disciplina. Eles davam aulas apaixonados por aquilo ali, faziam aquilo parecer a melhor coisa do mundo. E realmente é bom, eu realmente gosto ainda de história, mas não o suficiente para levar uma carreira. Eu, por exemplo, não tenho hoje desejo de ser historiadora, de escrever sobre história. Estou muito mais perto de escrever um livro de crônica, de poesia, de contos, né? Ou seja, muito mais na área de letras mesmo. Então, cuidado também com isso, né? Com a influência que as pessoas, com os profissionais da área, despertam em você. Vale mudar de ideia, gente. Eu falei isso, vou falar de novo. Sempre é possível começar outro curso. Mas voltar a estaca zero pode ser frustrante para quem já está para se formar. Como eu disse, eu já estava há um tempo cursando história, eu quis levar o curso até o final, eu não abandonei. Mas eu conheci várias pessoas que abandonaram o curso, inclusive eu conheci uma pessoa que abandonou 3 cursos universitários até realmente achar aquilo que gostava para a vida dela. E tudo bem, hoje está feliz com a escolha que fez por último. Né? É claro que a gente não gosta de perder tempo. Mas todo o conhecimento adquirido, ele não vai embora, gente. Aprendam isso. Ninguém tira de você o conhecimento. E o conhecimento que você adquiriu na sua vida é igual em redação, é um repertório sociocultural. É um repertório. Você tem aquilo, é a tua bagagem, é a tua vida. E com certeza eu sou uma professora de português e redação melhor porque eu sei bastante sobre história. Saber muito sobre história me deu um repertório sociocultural imenso para redação, por exemplo. E eu consigo compartilhar isso com os meus alunos. Ter conhecimento de latim me ajudou a conhecer a língua portuguesa num nível muito mais profundo. E eu tenho certeza que nem todos os professores de língua portuguesa têm o conhecimento que eu tenho, porque não conhecem a língua que deu origem ao português, como eu conheço. Então, todo o conhecimento que você adquirir na sua vida, ele é válido e ele vai ser usado. Então, não tenha medo de mudar de curso, não tenha medo e não pense que está voltando a estaca zero. Ninguém volta a estaca zero. O meu pai uma vez me ensinou uma metáfora do rio, né? Ninguém entra no mesmo rio 2 vezes, por causa da correnteza. Sempre que você entra no rio, você está entrando em águas inteiramente novas, tá? E a sua vida é como esse rio. Você não vai voltar a estaca zero. Você não vai estar voltando ao mesmo rio outra vez, tá? Quando você voltar lá para a nascente do rio, você não está entrando na mesma água e você não está com com o mesmo conhecimento, com a mesma bagagem, com a mesma experiência. Você não é a mesma pessoa. Então você não está voltando a estaca zero. Pegou a visão? Opa! 5. Cursos fáceis de entrar. Meu amor, Sisu. A mudança, né? A gente está aí prestes a vivenciar o novo Enem, uma nova mudança também no processo de seleção para as universidades, né? Do acesso ao ensino superior. Mas eu fiz o Enem antigo, na época em que o Enem era só mais uma forma de acesso à universidade, não a única nem a principal. Porque na época em que eu fiz vestibular para a UF, fiz a prova da UF, eu fiz a prova da UFRJ, eu fiz a prova da UERJ e fiz o Enem. E através do Enem eu entrei para a Unirio, para o IFE, depois a gente fala melhor sobre isso. Mas eu fiz a prova de cada universidade. Então naquela época, você tinha que saber, você não decidia pela nota de corte. Você escolhia o teu curso e você metia a cara nos estudos, entendeu? E você escolhia a universidade que você queria. Você não escolhia só o curso não, meu amor. Você escolhia a universidade. Eu quero entrar para a UFRJ. Eu quero entrar para a UERJ. Eu quero entrar para a UF. E você comia a prova daquela universidade. Você estudava, fazia curso aí, tinha pré-ENEM, pré-UERJ, pré-UF, pré-UFRJ, né, que eram os famosos cursos pré-vestibular.
E você metia a cara naquela prova, você estudava o jeito daquela prova, o estilo da banca, as questões da banca, você se preparava de verdade para aquela prova e você ia no certo. Não, eu vou fazer prova para a história. Se eu passar, eu vou entrar para a história. Se eu não passar, eu não vou entrar. Isso mudou. O Enem e o SISU passaram, né, a ser a principal forma de acesso ao ensino superior. E aí veio essa questão da nota de corte. E muita gente escolhe o curso pela nota de corte, infelizmente. Não faz isso. Eu não estou dizendo que você deva deixar para trás a ideia de entrar numa universidade pública, mas você tem que pensar realmente no que você quer para sua vida. Porque eu já vi muita gente, não, só tenho nota para entrar para, sei lá, serviço social. E às vezes aquilo não tem nada a ver com a pessoa entrou, ocupou vaga de alguém que realmente queria aquele curso e não terminou, não concluiu, não conseguiu, não se identificou e abandonou. Se vocês forem ver a quantidade de vagas que sobram na universidade logo depois, né, de pessoas que entraram, passaram lá pela nota de corte e depois abandonaram, é demais. A minha universidade, né, vamos falar do meu curso de letras, tá? De história nem tanto, mas curso de letras. Como eu disse para vocês, o curso de letras ele tem habilitações. E normalmente, em universidades públicas como o UF, UFRJ, você escolhe qual habilitação você quer. Então, eu, por exemplo, entrei para letras português-latim. Eu realmente queria letras português-latim. Mas português-latim, português-grego são cursos dentro da faculdade de letras que têm nota de corte mais baixas, tá? Eu tinha nota para passar para outros cursos, tá? Estou falando isso para me gabar, só para que vocês entendam que a minha escolha foi porque eu realmente queria aprender latim. E na faculdade de História eu me identifiquei com História Romana e História Antiga. Fiquei em dúvida entre grego e latim, mas eu estudei um pouco dos dois na universidade, embora tenha estudado mais o latim. Mas eu peguei eletivas de grego, enfim, eu estudei bastante grego e latim na faculdade. Então, eu fui porque eu queria. E eu fui a única, vou repetir para vocês. Eram 35 vagas. 35. 35 pessoas entraram comigo na minha turma. Só eu me formei. Da minha turma original, do meu semestre, porque na faculdade a gente identifica as turmas pelo semestre. Ou seja, a turma de 2010.1 foi o primeiro semestre de 2010. Só eu me formei. De 35, só eu me formei. Isso é para que vocês entendam que 34 pessoas que entraram junto comigo, dessas 34, umas 2 ou 3 realmente gostavam de latim, mas depois descobriram que não se identificavam com o curso. E as outras 30 não faziam a menor ideia do que estavam fazendo ali e só tinham entrado porque queriam cursar letras. E não tinham nota para entrar nos outros cursos mais concorridos, que normalmente é letras português e inglês ou letras português e espanhol, são os cursos mais concorridos. Letras português e literatura também. E aí elas mudaram para outras habilitações. Algumas conseguem mudar para outras habilitações, outras não conseguem e abandonam o curso. Então, eu tive uma amiga que mudou de habilitação, mas ela tinha nota para isso, e isso é uma coisa que vocês precisam saber. Tem muita gente que acha que é fácil mudar de curso depois de estar dentro da universidade. Não é, tá? Não é fácil. Porque existem várias regras e pré-requisitos que você tem que cumprir. Você tem que ter uma determinada quantidade de tempo, de horas cursadas. Você tem que ter um CR mínimo. O que é CR? É a média de todas as suas notas na faculdade por semestre. Então, se você tiver um CR, não lembro agora qual é o limite, mas sei lá, acho que abaixo de 60, você não consegue mudar de curso. Enfim. E também tem que haver uma relação entre o curso de origem e o curso pretendido. Então, sei lá, eu não poderia entrar em letras e querer mudar para medicina, meu amor. Não, não dá. Isso é impossível. Esqueça isso. Eu também não conseguiria nem mudar para direito. Não conseguiria. Porque tem cursos, determinados cursos de origem que te permitem mudar e outros não. Então, esse acesso aí, essa mobilidade interna, ela muitas vezes é um mito em que as pessoas se apoiam e falam: não, eu entro só para entrar na universidade e lá dentro eu mudo de curso. Depois eu dou um jeito, depois eu me viro para mudar. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Como eu disse para vocês, a escolha profissional envolve você
se enxergar fazendo algo por muito tempo. Então, a primeira coisa é você se enxergar estudando aquilo por muito tempo. Um curso universitário dura, em média, 4 a 5 anos. Depende muito da disciplina, mas se você for cursar uma federal, mínimo 4 anos, meu amor. Mínimo 4 anos estudando aquilo ali, se aprofundando naquilo ali. Então, se você não tem a menor afinidade com aquela área, não vá. Você vai estar tirando vaga de outra pessoa, vai estar gastando dinheiro público e vai estar perdendo tempo da sua vida, porque você poderia estar se preparando melhor, estudando mais, se preparando melhor, ou até mesmo trabalhando para pagar o curso que você realmente quer. Na minha época, eu falo isso, eu me sinto tão velha. Eu não sou tão velha assim, não, gente. Mas vamos lá, né? Eu já revelei para vocês que eu fiz vestibular em 2007, depois em 2009 de novo. Então, nessa época ali, dos anos, né, 2010, vamos colocar assim, as universidades particulares, elas ainda eram muito caras, muito restritas, né? É claro que hoje ainda há cursos que são muito caros e de difícil acesso, como medicina, por exemplo. Mas hoje em dia você já consegue fazer direito, por exemplo, por um valor muito mais acessível do que era lá em 2010, por exemplo, né? Hoje você consegue fazer um curso de engenharia por um valor mais acessível. Então, hoje é possível você cursar o curso que você realmente quer numa universidade particular. Não é uma coisa tão aquém assim da realidade. 6. Profissões na moda. Cada época tem as suas, meu amor. Parecem legais, mas informa-se primeiro sobre o curso e onde os recém-formados vão trabalhar. E aí eu gostaria de falar de influencer, né? Parece que as pessoas estão desejando ser influencers. É claro que é uma profissão que está na moda. Está na moda. Mas a internet muda muito. O mundo tecnológico muda demais. E aquilo que hoje está servindo para ganhar muito dinheiro pode não servir para isso depois. Então você tem que ter um plano B. E eu acho, e aí eu estou dando, não é achismo, né? Estou dando a vocês o meu conselho. É sempre importante você ter uma formação, mesmo que seja uma formação alinhada ao nicho. Então, se você quer ser influencer, todo influencer ele tem que ter um nicho, correto? Tem que definir o seu nicho. Eu, se quisesse ser influencer, eu poderia. O meu nicho poderia ser os estudantes, ou seja, eu poderia usar o meu Instagram, por exemplo, para dar dicas de redação, dicas de língua portuguesa e estudar os estudantes em geral. Eu poderia focar, por exemplo, em concurso, formação, né? Em ajudar as pessoas que estão estudando para concurso. Ou eu poderia me voltar para os próprios profissionais da área, ou seja, em ajudar outros professores, que é algo que está muito na moda atualmente, está dando dinheiro também. Mas eu tenho a minha formação, eu tenho a minha profissão, eu não sou só influencer. Então, cuidado com isso. Você quer ser influencer? Seja. Dá para ser influencer, é claro. Mas se você tiver formação, autoridade para falar de um assunto, automaticamente você já vai definir melhor o seu nicho e você vai ser mais eficaz em auxiliar as pessoas daquele nicho. A chance de sucesso é maior. E se der errado, você tem a sua profissão. A vida real. Procure saber tudo o que puder sobre a carreira escolhida. Nós já falamos sobre isso, então. Além disso, existem os orientadores profissionais. Podem te ajudar. Universidades badaladas. Não foi eu que escrevi isso. Badaladas, meu Deus. O prestígio da universidade conta na hora de entrar para o mercado de trabalho. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês sobre isso aqui. Já contou muito. Já contou muito, tá? Tanto que quando eu fiquei em dúvida e fui me matricular na UF e na UFRJ ao mesmo tempo, foi justamente sobre isso, porque a UFRJ tinha o maior prestígio enquanto universidade federal aqui no estado do Rio, e a UF tinha o maior prestígio no curso de História, que era o que eu queria. Então eu ficava na dúvida, e aí, eu estudo na universidade de maior prestígio, ou eu estudo na faculdade que tem o curso, né, de História com maior prestígio, e eu ficava com aquilo na minha cabeça e fui para as duas, e no fim das contas me formei na UFRJ, tive meus motivos para fazer essa escolha, mas, gente, todas as duas eram excelentes universidades. E hoje em dia, sabe qual é a diferença entre o meu diploma da UF e da UFRJ? Em termos de valor de diploma, nenhum. Quantos profissionais de letras, né, de língua portuguesa eu conheço hoje que se formaram em EAD ou se formaram em universidades particulares
que antes tinham pouco ou nenhum prestígio, hoje, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, tanto faz. Quem vai fazer a profissão é você. Você vai ser o profissional. E, sinceramente, hoje, o diploma universitário, a universidade, a instituição em si, ela ainda tem prestígio em determinadas áreas, tá? Ainda tem prestígio em determinadas áreas, mas não em todas. Então, não se iluda com isso. Então, aqui, lembre-se de que uma boa formação depende mais do aluno que da escola. O que você preferiria? Vamos colocar isso numa forma prática. Você está doente, foi para um hospital. Você preferiria ser atendido por um médico formado na UFRJ com CR 50? Isso mesmo, metade do CR. Assim. Ele se formou raspando, passou em todas as disciplinas raspando. Foi um péssimo aluno na universidade, mas ele se formou na UFRJ. Ou por um profissional que se formou em uma universidade particular, mas com CR 90. Excelente aluno, aquele que mandava bem em todas as disciplinas, se formou com louvor. E aí, quem você preferiria para cuidar da sua vida, da sua saúde? Eu não tenho como saber a resposta que você deu, mas eu tenho quase certeza de que você respondeu o médico que era um bom aluno, né? Eu acho que essa seria a escolha certa a se fazer. Exatamente, porque a universidade pode ter nome, ela vai oferecer muito para o seu aluno, mas o que o aluno vai realmente aprender e levar para a carreira dele, depende dele. É a mesma coisa entre uma escola pública e uma escola particular. Vocês estão aí numa escola muito boa, ela vai dar a vocês muitas ferramentas, vai oferecer muito para vocês, mas cabe a vocês realmente aprenderem com isso. Cabe a vocês aproveitarem todas as oportunidades que vocês estão tendo, como essa disciplina de projeto de vida, né? É uma disciplina que está sendo ofertada a vocês. Cabe a vocês tirar proveito dela. Qualidade de vida. Nossa, isso é muito importante, não é à toa que está no top 9 aqui. Qualidade de vida. Procure saber como vivem os profissionais da carreira escolhida. Muitas delas exigem sacrifícios, como trabalho nos fins de semana ou em lugares distantes. Você tem que saber se você está preparado para tudo o que aquela profissão vai exigir de você. Questão de quantas horas de trabalho por semana. Você tem que procurar saber isso. Tem que saber isso antes de tomar sua decisão. Quantas horas por semana, em média, esse profissional trabalha? Ele leva o trabalho para casa? É algo que eu tenho que lidar na minha profissão. Eu carrego muito trabalho para casa. Eu estou em casa nesse momento gravando aula para vocês. Então, vocês precisam saber se é algo com o que vocês estão dispostos a lidar. Se é algo com o que vocês acham que podem lidar. Você consegue lidar levando trabalho para casa? Quantas horas você acha que você vai dispor para o seu trabalho, além das horas trabalhadas na empresa, por exemplo? Né? Se você vai ter que viajar, se você vai ter que sair muito tarde, qual é o horário em que esse profissional trabalha? Trabalha de madrugada? Faz plantão? Não faz plantão? Né? Tem que acordar muito cedo? Eu tenho uma amiga professora que ela odeia acordar cedo. Eu odeio acordar cedo. Mas ela não suporta acordar cedo. Não suporta. Ela sempre planeja o horário dela de trabalho para tarde e noite. Ela não trabalha no horário da manhã. É uma opção dela. Mas ela escolheu uma profissão com flexibilidade suficiente para isso. É uma das poucas não. É uma das coisas boas da nossa profissão, tá? Horário flexível. Bom, então isso tudo influencia na qualidade de vida, o tempo que você vai ter para a sua família, para o seu descanso, para o seu lazer, né? Então a minha profissão tem férias 2 vezes ao ano. Se eu me programar financeiramente, eu consigo viajar 2 vezes ao ano. Quantas outras profissões têm esse privilégio? São poucas, você tem que pensar sobre isso, né? Então, eu tenho momentos de descanso, eu sempre descanso quando é feriado. A minha profissão me permite isso. Tem profissão que são de serviços considerados serviços essenciais em que o profissional não pode deixar de trabalhar aos feriados, ou trabalha só com escalas, ou seja, vai ter feriados em que ele vai trabalhar, outros que não, mas ele não pode contar com todos os feriados. Tem profissões em que os feriados normalmente prolongados são dados, e tem outras profissões que não. Se o feriado é só na quinta, você vai trabalhar na sexta, e às vezes no sábado. Tem profissões que trabalham de segunda a sábado, tem profissões que trabalham de segunda a segunda. E tem profissões
profissões trabalham de segunda a sexta, como a minha. Nem sempre porque eu dou aula aos sábados também, mas opção minha, ok? Normalmente a escola não funciona aos sábados. Mercado saturado. Não descarte uma vocação só porque há muitos profissionais dessa área. Eu pensava nisso sobre os professores, viu? Eu sempre pensei nisso. Nossa, mas tem tanto professor. Como que eu vou conseguir uma vaga, sendo que tem tantos outros professores no mercado? Como que alguém vai escolher a mim, sendo que tem tantos outros? Como eu vou me diferenciar dos outros? Como eu vou me destacar? Eu só digo uma coisa para vocês. Hoje eu escolho onde eu quero trabalhar e eu recuso propostas todo ano. Então, né, não é para me gabar, mas eu sou requisitada na minha área. Eu recebo muitas propostas. E eu não esperava por isso, de verdade. Quando eu me formei, eu tinha medo disso não acontecer. Mas aconteceu e pode acontecer com vocês também. Então não deixe de escolher uma profissão só porque tem muita gente fazendo ela. Vamos conhecer um pouco dos diplomas, das formações, né? Quando você vai escolher uma formação, existem ali, né, os cursos de nível médio, que são considerados técnicos ou tecnológicos, tá? Eles têm duração menor e eles não vão te dar diploma de ensino superior, ok? É diploma de nível médio. Então, quando você vai fazer um concurso, por exemplo, existem vagas que são para nível médio e vagas que são para ensino superior. Logo, se você tem uma formação técnica, você só poderá concorrer a vagas de nível médio. É só para você ter uma ideia de como isso funciona. Então, os cursos de nível médio são técnicos, tá? E os cursos de nível superior podem ser bacharelado, licenciatura ou tecnológico, tá? Então, aqui, ó, o tecnológico é o curso superior de curta duração, com boa carga de aulas práticas e objetivo atender setores definidos do mercado de trabalho, áreas mais práticas, tá? Duração média de 2 a 3 anos. Bacharelado é um curso que habilita o estudante a exercer a profissão de nível superior. A maioria dos cursos de nível superior dão um diploma de bacharelado. Por exemplo, bacharel em História, bacharel em Direito, bacharel em Engenharia. E a duração média, como eu já tinha dito para vocês, é de 4 a 5 anos. Então, cursos de História na UFRJ e na UF, por exemplo, eles tinham duração mínima de 4 anos e meio, ou seja, né, 4 anos completos e mais um semestre. O curso de letras depende da habilitação, né? Tem curso de letras que tem duração de 4 anos. Se for só língua portuguesa, vai ser duração de 4 anos, por exemplo. E outras línguas costumam ser mais longas. Então, português e latim era duração mínima de 5 anos. Mínima, significa que mesmo que você queira adiantar as disciplinas e cursar mais rápido, você não consegue. Então, você precisa pensar nisso, tá? Dentro das universidades, você tem uma duração mínima do curso. Então, se tiver escrito lá na descrição do seu curso que a duração mínima é de 4 anos, é porque você só consegue se formar em 4 anos, ok? Técnico é o curso de nível médio oferecido pela educação profissional, escolas técnicas, FATEC, por exemplo, né, em Saquarema, e voltado para o acesso imediato ao mercado de trabalho. Licenciatura é um curso destinado à formação de professores, duração média de 4 anos, depende do curso. Como eu já falei para vocês, curso de História nessas universidades, tá? Não sei em outras, mas na UF e na UFRJ, duração mínima de 4 anos e meio. E licenciatura em letras, né? Português e latim, que foi o que eu cursei, duração mínima de 5 anos. Então, depende muito do curso de licenciatura, tá? Mas realmente a média é de 4 anos. A maioria tem duração mínima de 4 anos, ok? Então, seus sonhos hoje, vamos descrevê-los no papel? Desde criança, imaginamos aquilo que queremos ser quando crescer. Como será o nosso futuro? Enfim, temos muitos sonhos e vontades. Todos nós temos algum desejo ou sonho que nos motiva a estudar, a trabalhar, a planejar nossa vida, a ter um objetivo na vida. E você, quais são os seus sonhos? Escreva-os abaixo, listando também o que você já está fazendo hoje e o que ainda precisa ser feito para que você torne estes sonhos uma realidade. Já conheço um pouquinho dos adolescentes e eu sei que vocês vão dizer aqui o que eu já estou fazendo para concretizar estes sonhos. Você vai dizer nada. Calma. Se você está estudando, você já está fazendo alguma coisa. Você vai colocar aí. Estou cursando o ensino médio numa boa escola. Isso é algo que você já está fazendo. Se você valoriza a tua escola, se você
valoriza as disciplinas, se dedica, também já é uma coisa que você está fazendo para concretizar os sonhos. O itinerário formativo que você escolheu, você vai colocar aqui, porque isso também é algo que você está, é um passo que você está dando, né, em direção ao seu objetivo. Então não adianta dizer para mim que não tem nada aqui que você esteja fazendo. Você vai colocar aqui os seus sonhos, não só os profissionais, ok? Não só os profissionais. Coloca hobbies, coisas que você gostaria de aprender a fazer, esportes, coisas em que você quer aprender. Qual tipo de família você quer ter? Você quer ter filhos? Você quer ter cachorro? Você quer ter gato? Você quer ter papagaio periquito? Você quer poder viajar bastante? Você vai colocar isso aqui nos seus sonhos. E o que ainda precisa fazer para concretizar? O curso universitário, o curso técnico, o curso tecnológico. E outros cursos você pode fazer que vão te ajudar a chegar lá ou a ser um bom profissional naquela área. De repente, um curso de idiomas. Será que um curso de idiomas seria interessante para a área de atuação que você pretende ter? Né? Será que você está cuidando da sua saúde? Tem determinadas profissões que vão exigir mais do teu organismo. Você está cuidando da sua saúde? Ah, eu quero ser jogador de futebol. Você está cuidando da sua saúde, meu amor? Ah, eu quero ser atleta. Está cuidando da sua saúde? Ah, eu quero, sei lá, quero ser professor de educação física. Quero ser policial, quero ser bombeiro. Ok, você sabia que para ser policial, para ser bombeiro, você vai fazer prova física? Você está cuidando da sua saúde, do seu organismo, da sua alimentação? Tudo isso vai entrar aqui, ok? De novo, vocês podem colocar isso no seu caderno, escrever lá meus sonhos, escrever o que já estou fazendo, escrever o que ainda preciso fazer, escrever. Ou você pode pegar o PDF dessa aula, imprimir essa página e preencher direto na folhinha, tá bom? Mas façam. É importante, você está construindo seu projeto de vida. E seus principais objetivos, né? Meta 1, meta 2, meta 3 e a grande meta. É sempre uma escadinha, né? Você tem metas menores que você pode alcançar primeiro. Então vamos pensar, né? A curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, daqui a um ano, onde você quer estar? O que você já quer ter aprendido? O que você já quer ter conquistado? Em que lugar você quer estar morando? O que você quer estar fazendo? Com quem você quer estar? O que você acha que você vai estar ainda aprendendo? Coloca aqui. E daqui a 3 anos? Se você pretende fazer um curso técnico, será que daqui a 3 anos você já vai estar cursando? Você já vai estar se formando? Se você está fazendo um curso de idiomas, daqui a 3 anos você já vai ter terminado? Você já quer ser fluente em alguma língua? E aí? Vai colocar aqui. E daqui a 7 anos, pensando que um curso universitário tem duração média de 4 anos, você já quer estar se formando? Quer estar no último ano? Você já quer estar exercendo a sua profissão? Que tipo de profissão você já poderia estar exercendo ainda cursando a faculdade? São coisas que você precisa pensar. E para a gente terminar, concluir a aula de hoje, quem eu quero ser daqui a 10 anos? E agora eu quero que você pense não só na profissão, é óbvio, né? Quem você quer ser daqui a 10 anos? Uma década à frente. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo e viajar para daqui a 10 anos, quem você esperaria encontrar? Você gostaria de te encontrar em que situação? O seu eu do futuro. Importante pensar. Onde você quer estar? Morando? Com que bens? Fazendo o quê? Com que pessoas? Família? Amigos? Sozinho? Solteiro? Casado? E aí? Empregado? Formado? Quem você quer ser daqui a 10 anos? Gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falei pra caramba, mas pensa nisso com carinho e faz o teu projeto de vida. Beijo e até a próxima aula.